senhor vai amarelar no debate com Lula para a presidência. Eu vou atropelar nos debates, se vocês vão ver. O pessoal da esquerda explodia aeroporto, sequestrava, matava. A Dilma roubava fuzil em quartel, ia fazer roubo de carga lá na Baixada Fluminense com o marido dela. Todo mundo foi o quê? Anistiado. Clima tenso com pergunta desconfortável de jornalista. Léo Dias não aliviou e questionou Flávio Bolsonaro se ele vai amarelar no debate contra Lula. A resposta foi agressiva e revelou uma estratégia ousada que promete sacudir as eleições de 2026. Veja agora várias polêmicas nesse debate. Deixa eu falar uma coisa, eu vou tocar num assunto delicado, pode? Vai, manda brasa. O senhor foi questionado já diversas vezes sobre a evolução do seu patrimônio. Sobre a franquia de chocolates e sobre a compra de imóveis de alto valor. Eu queria entender qual é o seu patrimônio e por que essa evolução tão rápida. Eu, em 16 anos de política, eu tinha 4 mandatos de deputado. Nunca teve uma vírgula contra mim. Bastou Jair Messias Bolsonaro se eleger presidente da República para começar esse inferno em cima de mim. Porque é natural do sistema, eles procuram deixar você sempre refém de alguma situação. Olha, quebraram o meu sigilo bancário 11 anos para trás. Imagina se pegam a sua conta bancária, a sua vida financeira, 11 anos para trás, você tem que explicar tudo o que você fez. Fizeram isso comigo. O que acharam? Nada. Ouviram dezenas, mais de 40 ex-assessores meus. Sabe quantos falaram que eu fiz alguma coisa errada, que eu pedia dinheiro para empregar ou pedia para devolver dinheiro? Zero, nenhum. Ô, Léo, eu nunca começou um processo criminal contra mim, você acredita nisso? Nunca começou. Foi aquela espuma toda, com a imprensa batendo sem parar, nunca iniciou um processo criminal contra mim. Então, assim, a maior prova de idoneidade da minha vida, que o meu patrimônio é compatível com a minha renda, foi essa investigação. Eu sou acusado de comprar uma casa em Brasília. Cara, eu fui no banco, peguei um financiamento, amigo. Você tá entendendo que me acusam de ter comprado uma mansão? Esse imóvel de alto valor é essa casa? É essa casa em Brasília, que inclusive é uma deputada do PT. Qual valor, você pode falar? Entrou, foi quase 6 milhões na época. Uma deputada do PT entrou contra mim na justiça e não tem 2 meses foi arquivado. Mais uma prova de que eu sou uma pessoa honesta e correta. E digo mais, ó, vocês que estão me assistindo, eu vou fazer um tesouraço em várias áreas. Vai ser tesouraço a começar com a corrupção que a gente vê no governo Lula. Isso é que faz as pessoas que precisam do governo se darem mal. Porque quando o Lula bota o advogado dele para ser o presidente dos Correios, daquele grupo Prerrogativas, sabia que o Correios era presidido pelo grupo Prerrogativas, advogados do Lula? Rombo de 20 bilhões de reais, Léo. Aí tem que o governo pegar e botar 20 bilhões de reais lá nos Correios para fechar a conta. É um dinheiro que não vai para construir, por exemplo, uma habitação popular. Sabe quantas casas dava para construir com 20 bilhões de reais? 134 mil casas. Você que vive de aluguel hoje e cobra do governo uma ação para você ter a sua casa própria, sabe por que você não tem? Porque o governo Lula faz isso aí, ó, desvia o dinheiro. Então vai ser tesouraço na corrupção, vai ser tesouraço em impostos. O governo Lula cria ou aumenta impostos, Léo, um imposto a cada 37 dias. Isso é surreal, isso é revoltante. Tem que ter tesouraço também na parte de impostos. Então, assim, é assim que eu pretendo encarar, se Deus quiser, tiver oportunidade. O ministro Alexandre de Moraes determinou à Secretaria Judiciária do STF que envie todos os documentos necessários para a extradição de Ramagem. O deputado federal Alexandre Ramagem. Quer comentar? É mais um perseguido político também. Você vê, não tem um de esquerda, né? Não tem um aí que tá sendo processado por corrupção, por ter roubado dinheiro público, né? Por ter feito qualquer coisa de errado, de verdade grave. É sempre uma perseguição para um campo político. E é um cara que se prova que não tem limite. Ele tinha que ser candidato uma vez na vida, para ele ver como é difícil o voto, para ele ver como é que é difícil conquistar a confiança de um eleitor, para te dar essa procuração para você representá-lo no Congresso Nacional como deputado federal, como senador. Porque hoje em dia, Léo, os deputados, os parlamentares são caçados muito mais facilmente que na chamada ditadura militar. Nem no regime militar acontecia essa caça às bruxas como acontece. As pessoas saíam do país, o pessoal da esquerda explodia aeroporto, sequestrava, matava. A Dilma roubava fuzil em quartel, ia fazer roubo de carga lá na Baixada Fluminense com o marido dela. Todo mundo foi o quê? Anistiado. Senador. A gente está defendendo anistia para essas pessoas apenas
falaram ou criticaram alguma coisa no Supremo, ou criticaram alguma coisa no processo eleitoral, e tá esse barata voa, que eu acho que é o que eu falo, que a gente tem que buscar alguma normalidade, uma redemocratização, porque enquanto continuar essa perseguição, o Brasil não vai conseguir ter um convívio aceitável, ali, saudável, entre quem pensa diferente. Senador, talvez a comparação não tenha sido tão justa, porque na ditadura militar, tanto a militar, que terminou em 85, quanto a do Getúlio, as pessoas não poderiam falar como o senhor está falando aqui, se fosse contra o governo. O senhor seria preso. Sabe quando é que a Globo foi criada? A Globo foi criada em 1965. Eu sei. O regime militar começou em 64. A revista Veja foi fundada em 1968. Dentro do regime militar. Então, assim, eu não quero ficar fazendo defesa. É óbvio que houve os excessos, é óbvio que o Brasil foi para um caminho ruim, porque foi da radicalização, né? E vai agravando, e chega num ponto de ter ali... Ninguém aqui é a favor da ditadura. Entendeu? Ninguém é a favor de ditadura. Então, eu não quero que isso aconteça de novo com o meu país. É por isso que eu fico buscando o tempo inteiro alertar as pessoas, fazer o meu trabalho lá no Congresso Nacional, para que a gente volte à normalidade, porque não dá para negar que a gente está em uma situação de anormalidade no Brasil hoje, né? A gente pode falar de rachadinha? Pode perguntar o que você quiser. É um pouco batido o assunto, mas vambora. É batido. Mas o senhor sabe que isso vai voltar à tona, não sabe? Vai. E é bom te falar agora para as pessoas entenderem aqui. Obrigado pela oportunidade. É isso. Porque mesmo não tendo tido nenhuma consequência judicial, ainda ficou muito no imaginário popular a questão da rachadinha. Só acha que as pessoas não associam o senhor a isso, mas... Associam, mas o que eu vou fazer? Eu tô explicando, eu acabei de falar pra você que eu fui investigado 11 anos pra trás, minha vida financeira, o que acharam? Nada. Ouviram dezenas de ex-assessores meus, o que é que falaram? Teve alguém que me delatou, alguém que falou que eu pedia dinheiro pra alguma coisa? Ninguém, zero. Ao contrário do Lula, que as pessoas falavam que devolvia dinheiro. Contra o Lula, o Palocci dizendo que dava dinheiro pro Lula dentro de caixa de sapato, dentro de avião, no aeroporto aqui em São Paulo. Pessoas fizeram acordo de leniência, em que empresas devolveram bilhões de reais que foram roubados da Petrobras. Comigo não teve nada disso. Então, mais uma vez, eu nunca sequer teve início um processo criminal contra mim, Léo. Então, óbvio que isso aí, olha como é que a narrativa faz um estrago na imagem da pessoa. Porque quais foram os maiores escândalos de corrupção do Brasil? 2003 foi o Mensalão, governo Lula. 2007, Petrolão, presidente Lula. 2023... roubo dos aposentados do INSS, que é o presidente Lula de novo. Então o que eles fazem? Eles tentam me colocar na mesma prateleira de Lula, mas não tem como. Os governos do PT são os mais corruptos da história do Brasil. Não tem como querer me colocar na mesma prateleira. E eu mais uma vez, Léo, obrigado pela oportunidade para eu poder esclarecer isso sempre. Óbvio que o senhor não vai querer falar nomes, mas eu queria um perfil. Vamos descrever um perfil para o seu vice. Seria uma mulher ou seria um homem? Seria um do Sul ou um do Nordeste? Seria um do... Vamos trazer um perfil, o que o senhor preferiria? Olha, com relação à mulher, o que eu posso te falar? Eu pego o meu gabinete. Meu gabinete 60% são mulheres. E em cargos de comando, tá? A minha chefe de gabinete é mulher. A chefe do meu jurídico é uma mulher. A chefe do meu orçamento é mulher. A chefe do legislativo... Assim, por agora eu tô fazendo uma análise aqui, eu não tinha nem pensado. É tudo assim, é tudo mulher que manda no meu gabinete. E quem é que manda na minha casa? Minha mulher. Quer dizer, eu adoraria ter uma vice-mulher, porque eu acho que dá um tom ali de mais humanidade, de mais delicadeza. Não adianta, o perfil da mulher, via de regra, é aquela que sabe se relacionar melhor com outras pessoas, né? Que trata com mais carinho, com mais humanidade. O homem, via de regra, é o quê? É o trabalho mais braçal, o trabalho mais bruto. Então, acho que ter uma vice agregaria em muito a uma chapa minha e, sem dúvida alguma, ajudaria nesse estilo, né, de uma mulher com esse perfil, uma pessoa competente sempre e que possa me ajudar nessa parte política, de gerir um país tão grande como o nosso, seria muito bem-vinda. Michele Bolsonaro não seria uma ótima vice? Olha, o problema de ser a Michele é porque acaba não somando muito na parte eleitoral. É mais uma Bolsonaro, né? E ela tem uma boa cotação para virar senadora. Pelo então ela viria senadora. Você acha que ela vai vir senadora? Eu não sei. Esse seria o ideal, mas aí tem que perguntar para ela se ela vai querer entrar. Isso é próximo a ela, né? Assim, a gente incentiva, né? Eu acho que é um caminho pela liderança que ela conquistou. Michele venha Senado no Distrito Federal. Eu acho que sim. Qual seria... O senhor toma posse hoje, ok? Sim. Presidente do Brasil, qual seria o seu primeiro ato? A pergunta é do chat.
Qual seria o meu primeiro ato? Vocês estão antecipando uma coisa que... Claro, presidente. Presidente não, senador. Obrigado, Léo. Obrigado pelo seu apoio. Eu sei que você se emociona comigo aqui ao seu lado. Né? Não, sabe Tem uma química. Não, quando eu sei seu pai, as pessoas criticaram porque eu chamei muito presidente. Presidente. Ah, mas é um respeito à função. Ao carro que ele teve. Né? Se o Michel Temer sentasse aqui, vocês teriam chamado ele de presidente. Claro. Como presidente da República. Então, qual seria a minha primeira medida? Olha, eu acho que eu tomaria alguma medida, assim, antes até de começar o governo, já em dezembro, depois das eleições, né, com o resultado anunciado, que seria encaminhar um grande pacote de medidas de modernização da máquina pública, de corte de gasto para o Congresso Nacional, porque é isso, Léo, que eu acho que vai ser o primeiro freio de arrumação que primeiro, vai estancar essa sangria de gasto de recursos públicos e depois vai trazer credibilidade e segurança jurídica para que os investidores metam dinheiro aqui. Porque o investidor tem que vir para cá, botar um dinheiro, seja internacional ou os empreendedores nacionais, Léo, é isso que vai gerar emprego. É isso que vai fazer as pessoas pararem de depender do Estado, pararem de depender de governo. Tem um monte de medida que você consegue fazer para você atrair empresas para perto de onde a população mais carente principalmente mora, usando a mão de obra de quem mora naquela localidade. Assim, tem que ter coragem para fazer isso, tem que ter independência, tem que ter orçamento para fazer isso. E, mais uma vez, quem vai gerar esses empregos não vai ser o poder público. Quem vai gerar esses empregos vai ser a iniciativa privada, que tem gente aí que tem bilhões em fundos internacionais que rendem negativo, é juro abaixo de zero. Os caras estão perdendo dinheiro. E por que não bota dinheiro aqui no Brasil? Para construir grandes hotéis, para construir grandes parques, enfim, para investir em tecnologia que vai trazer mais segurança pública para a população. Porque o Brasil está perdendo a credibilidade. Porque o cara bota o dinheiro dele aqui amanhã o governo Lula vai criar um imposto novo. Cria 2 impostos novos, muda a regra de direito trabalhista. Daqui a pouco vem o Supremo, dá uma canetada, muda todo o entendimento que tinha. Cara, isso é uma loucura. O senhor não acha Quem em sã consciência vai botar o dinheiro dele aqui no Brasil? É isso que a gente tem que mudar. Mas o senhor não acha que os mais ricos têm que pagar mais impostos? No mundo todo? Eu acho que é assim no mundo todo e não tem que demonizar, como se quem tivesse dinheiro nesse Brasil fosse algo perverso, fosse algo do mal, não. Esses caras que geram emprego, gente. E óbvio que eles têm que ter o lucro deles. Agora, olha a quantidade qual o percentual da receita dessas grandes empresas é pago de imposto. Essa nova reforma tributária, o Brasil vai ter um imposto IVA, o imposto mais caro do mundo, 29%. Além de tudo que já pagam hoje, o governo ainda vai querer meter mais 29% no bolso de um monte de... E principalmente dos profissionais liberais. É médico, advogado, é o pessoal que trabalha na área de saúde, que trabalha com o segmento de turismo, de serviços. Esse pessoal que vai sofrer pagando imposto porque... Essa mentalidade, o cara é rico, vou tomar dinheiro dele. O que acontece na prática em todos os países do mundo, onde você vai para uma linha de taxar os chamados super ricos? Os caras simplesmente tiram o dinheiro deles daqui. E vão porque embora. É muito ruim pro Brasil. Vão embora e levam junto os empregos. Você não vai ficar bravo comigo, mas não, né? Tá ao vivo aqui, tu já me fez um teste aqui com um ratinho comigo ao vivo aqui, agora vai, qualquer coisa. Olha só. Em 2016... Você teve uma queda de pressão no debate que a Band realizou com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Muita gente se pergunta hoje se o senhor vai amarelar no debate com Lula para a presidência. Eu vou atropelar nos debates, se vocês vão ver, porque eu realmente tive um problema de saúde, né? Muita gente faz... Eu não sei, eu tava num ritmo de campanha muito frenético, eu não tava me alimentando bem, não tava bebendo água emagreceu. Mas agora foi no... É o quê? Agora foi na Canetinha. Eu não achei não, hein? Eu achei que você deu uma engordada. Não, olha isso, olha aqui. Ali sim. Eu perdi quase 20 quilos, né? Olha isso, olha isso. Assim, Léo, só pra falar do debate, foi um momento ali que eu passei mal de verdade, senti uma tontura e tal, deu um blackout na mente. Tanto é que depois eu participei de outros debates e foi tudo bem, não teve problema nenhum, mas fica aí a zoação, não tem jeito, né? Faz parte. Só vou conseguir rebater indo bem nos debates. É o que eu vou fazer. Senador, Atlas da Violência 2025 registra a menor taxa de homicídios no Brasil em 11 anos. O Brasil registrou em 2023, a menor taxa de homicídios dos últimos 11 anos. 2025, tá errado. Foram 45.025.
45.747 mortes, o equivalente a 21,2 casos por 100 mil habitantes. É uma informação passada pelo governo federal, mas acho que todo governo passa essa informação, né? Inclusive a do senhor, do seu pai. Mas isso aí são dados públicos, você podem pesquisar. Em 2019 foi essa a queda de 17% na taxa de homicídios. Eu defendo o padrão Bukele para a segurança pública aqui no Brasil, para deixar bem claro. Qual é o padrão? O padrão Bukele é El Salvador. Os caras era um país mais violento do mundo. Eles tinham essa taxa de homicídios era de 138 por grupo de 100 mil habitantes. Eles passaram para 1,4 agora, quando eu estive lá há um mês. Como é que eles fizeram, Léo? É o retorno, é a retomada de território. Como precisa acontecer no Brasil hoje em dia. Porque hoje em dia o traficante não vive mais só de vender cocaína e maconha e essas coisas, não. O traficante começou a adotar a prática de explorar o trabalhador. Então, ele assim, como acontece lá no Ceará, os caras expulsaram todo mundo de um bairro para o bairro ser deles. Ou então eles ficam ali mantendo os trabalhadores, as pessoas honestas, tomando dinheiro de aluguel. Sabe, Léo? Para você ter sua barra quente, cachorro quente para vender aqui na comunidade, vai ter que pagar R$50 por semana. Para você manter o seu barzinho aberto, você vai ter que pagar tanto por semana. O gás que você vai usar vai ser o gás que eu vou te vender, que é um gás mais caro. Então a gente tem que libertar essas pessoas. E como é que foi em El Salvador? Eles começaram, o primeiro território que eles recuperaram foi a cadeia. Hoje o Estado não tem nem a cadeia, cara. Que era para ser um território sem questionamento. Não pode falar no celular, tem um regime aqui que é rigoroso, eles passaram por um processo isento, foram condenados. Vamos cumprir aqui vocês vão ter os seus direitos, mas vocês vão ser presos, vocês vão pagar a pena integralmente a que vocês foram condenados. A partir daí, a gente precisa no Brasil hoje construir muito presídio. Precisa de uma construção gigantesca de presídio, por quê? Porque tem mais de 600 mil mandados de prisão em aberto hoje no Brasil. Pessoas que estão por aí, andando pelas ruas, continuam cometendo os crimes, assaltando você na rua, te roubando no sinal de trânsito, matando um ciclista por causa do celular, matando uma mulher por causa da bolsa dela. Essas pessoas estão soltas, muitas delas com mandado de prisão em aberto. Então tem que construir presídio, sim, tem que ter vaga para as pessoas ficarem presas. Sim. E a partir daí, com a nossa legislação mais rigorosa também, manter essas pessoas mais tempo longe do convívio social, principalmente essas mais violentas. Tem gente aqui no chat perguntando se você é a favor da prisão perpétua. A prisão perpétua, ela hoje é inconstitucional. Eu já fui a favor de pena de morte, hoje eu não sou mais também. Não? Não sou, porque eu acho que todo mundo, de algum jeito, né, tem que ter oportunidade de se redimir, de ter uma... Enfim, por mais que a gente tenha a convicção que tem pessoas que têm um perfil que não adianta, não vão se arrepender nunca, mas que tem que... Não precisam ir para um paredão pra gente dar uma resposta para a sociedade, mas tem que ficar bastante tempo presas para refletirem e pararem de reiteradamente cometer crimes aqui nas ruas. Essa sua mudança sobre isso? Eu acho que a gente vai amadurecendo, né? Eu entrei... Mas tem a ver com a sua religião? Também, Léo. Eu me elegi a primeira vez, eu tinha 21 anos de idade, né? Aí a gente cara, a gente quer, pô, quer ir pra pancada, a gente não compreende muitas coisas. Aí você começa a amadurecer, você casa, né? Você já tem que deixar de ser menino, passar a ser homem. Tem filho. Você vira pai. Então isso é o processo natural do ser humano, e hoje com 44 anos, obviamente que eu amadureci bastante, já tenho outras percepções sobre temas que antigamente eu pensava diferente. Né? Senador, voltando à questão do presídio, enfim... Você viu como ela tá mais suave? Tá, gostou. Não, Nossa, FF, vai virar minha BF. Vai sair fazendo coraçãozinho. Gente, eu tava nervosa. Não, eu não sei, eu tava incisiva. Não, é porque, tava agressiva. Senador, assim, vai ser assim com esquerda, vai ser assim com direita. Eu gosto de política. Mas você tá bem, você não tá mesmo. Olha o que o pessoal tá falando, Vai sim, eu quero ver. Quando a Erika Hilton vier aqui, se vocês vão ser inquisitórios ou vão ficar quietinhos. Não, você, quer saber de você. Eu vou ser. Então... O que você acha, Mônica? O senhor me desculpe, quieta, porque eu tenho que perguntar, né? Não é uma questão se eu vou votar no senhor, se eu não vou, Você vai falar. Não, eu não tô falando, o senhor que tá dizendo. Mas, por falar em segurança, eu quero dizer o seguinte. O senhor não concorda com a prisão do seu pai, o senhor não acha que houve tentativa de golpe, mas ele foi condenado. Ele foi condenado e estava usando uma tornozeleira. Mês passado, ele rompeu essa tornozeleira com um artifício que eu não esqueci o nome. Em ferro de solda. O quê?
Ferro de solda. Ferro É um de negócio solda. quentinho que você vai... Ele não rompeu a tornozeleira, né? Ele queria abrir a caixinha. Ele não meteu a tesoura pra fugir. Ah, é? Ele meteu na caixinha quê? pra tirar a caixinha, porque ele tava achando que tinha uma câmera. escuta ali. Escuta. E como ele misturou alguns remédios... Mas e aí mas ele tava sozinho? Ninguém falou pra ele não mexer? Tava sozinho. Ele misturou remédios, fez confusão mental. Isso aí a ciência, da pessoa que gosta de falar que a gente é negacionista, a ciência mostra que a mistura desses remédios causa uma confusão mental. Ele já tava com esse troço na cabeça. De repente foi Mas é uma mania de perseguição. De repente foi um estalo que ele deu pra poder abrir ali e ver se tinha. Porque se tivesse, podia ser que o processo dele mudasse de rumo, entendeu? Eu acho que foi isso que passou na cabeça dele. Que seu pai acabou com o Ministério da Cultura e transformou em secretaria. Como é que será o seu governo em relação à cultura? Nesse momento que o cinema nacional está ganhando vários prêmios Tá internacionais, bombando. o senhor pretende investir ou cortar investimentos na cultura? E o que o senhor acha da Lei Rouanet? Ô, Léo, o investimento em cultura traz resultado social. Claro. O dinheiro público que é colocado lá acaba sendo revertido em recursos ainda Benefícios para a sociedade. Benefícios para a sociedade, geram muitos empregos, o que não tem o controle do que é feito com o dinheiro público. É isso que tem que mudar. Então, acho que meu ponto de vista é esse. Você tem que ter algum incentivo, em especial para aqueles artistas que são de menor porte, É que o seu pai já falava, né? que precisam de algum estímulo ali, mas assim, que montem projetos e sejam bacanas, né, que resultem no interesse das pessoas assistirem um espetáculo, enfim. Mas o senhor não vai acabar com o Ministério da Cultura? De jeito nenhum, que prestem conta disso, né, porque é dinheiro público, mais uma vez. Então, assim, os artistas que estão me assistindo, não vai ter confusão, briga, caça às bruxas, corte de recursos. Nem né? perseguição. Nem perseguição. Eu acho que é um segmento importante da população. E você vê, a gente agora está fazendo um filme do presidente Bolsonaro. Inglês. Em inglês, Por que inglês? Que são artistas que estão fazendo, porque na verdade foi uma produção internacional, começou lá fora nos Estados Unidos, com um roteirista que é americano, o projeto inicial foi com artistas americanos. Eu acho bom, porque aqui... Olha, é curioso, o presidente que não apoiou a cultura lançar um filme sobre a sua vida. Não, coisa que eu vou te falar. Olha a importância de você humanizar, você mostrar o seu ponto de vista, a verdade sobre o Jair Bolsonaro, que eu tenho certeza que vai impactar muita Através gente de um filme. através de um filme, através da cultura. Mas esse filme é pro Brasil ou pro mundo? É pro mundo. É um Pra filme quando para o mundo, é um filme pro mundo e sem R$1 de dinheiro público. Tudo dinheiro privado. Pra quando é? Pro ano que vem, não tem uma Vai ser antes data das de eleições, lançamento. Não sei se vai ser antes das eleições, porque mais ou menos eu acho que vai ser, mas é uma produção americana, é um filme americano. E vai estar, pra onde? Qual disponível? Cinema, streaming? Vai ser cinema, né? E aí eu não sei como é que vai ser as negociações ali pra frente. Eu não posso também dar muitos detalhes. Mas é uma produção independente? Produção independente. Ou tem uma produtora por trás? Uma grande... Não tem uma produtora grande, acho que é uma produtora pequena, né? Tá. É o Mário Frias que tá realmente fazendo esse Roteiro? não é o roteiro, esse projeto. O Mário Frias? Foi idealizado por ele, foi tocado por ele e... Mas é bom? Eu sei que tem todas as reservas de ele ter, na sua cabeça, ele ter acabado com a cultura no Brasil. Acho que não aconteceu, não foi isso. Se você perguntar para vários produtores culturais menores, eles gostaram do governo do presidente Bolsonaro, mas enfim, e aí não quer dizer que isso se reflita em votos, mas... Mas claro. houve um movimento, né, senador? Mas assim, você vê os artistas, né, estavam lá fazendo movimento contra as queimadas na Amazônia no governo Bolsonaro, e agora a Amazônia lambendo em chamas, os artistas tudo quietinho. Quer dizer, fica a impressão que eles só faziam porque era contra o presidente Bolsonaro, estavam insatisfeitos com os recursos públicos que não chegavam para eles, e agora, como chega em abundância, a Amazônia pegando fogo não tem mais problema. Então, assim, é isso que a gente tem que ter o cuidado, Léo, porque o dinheiro público, quando ele é utilizado, ele tem que reverter alguma coisa positiva para a sociedade. Eu não tem que ficar pagando militante com dinheiro público. O cara quer fazer militância, o cara vai viver. Com dinheiro, com recursos privados, investimentos privados, das obras que ele pretende participar. Tem uma pergunta do Superchat que eu perdi, diretora. Essa aqui é pizzaria do Rio de Janeiro? Pizzaria? Calma, não, gente. Publi aqui não, né? Calma, gente. É o RDC. Ela trocou por uma pizza, ó. É o RDC Barber, é um barbeiro. Eu tenho uma pizzaria no Rio de Janeiro, dou emprego a 12 pessoas, porém não sou legalizado por causa dos impostos. O que o senhor fará para ajudar os pequenos empresários? Olha, podem contar comigo. Primeiro, eu vou dar tesourada nesses impostos todos. Essa reforma tributária que o Lula fez, ela tem que ser toda revista, tem que ser atualizada, porque a nossa mentalidade tem que ser redução de impostos. O que é que o Bolsonaro fez? Ele fez desburocratização.
A pessoa, para abrir um comércio desse, um MEI, né, um microempreendedor individual, se a prefeitura não desse a licença em 30 dias, a licença estava automaticamente concedida para o cara começar a trabalhar legalmente, sem ter perturbação de fiscalização. A gente fazia revogaços para revogar as normas regulamentadoras que criavam uma burocracia danada em todos os segmentos. Então vai ter tesouraço para desburocratizar. Então o que eu tenho para falar para você é o seguinte: eu vou tirar o Estado do seu cangote, porque cada pessoa que consegue abrir a própria empresa e para de depender de político, você está se emancipando, você está buscando a sua independência, você está levando dignidade para sua casa. E é isso que eu vou perseguir com todas as minhas forças, para que pessoas como você, que tem essa pizzaria, possam ampliar sua pizzaria, possam abrir um restaurante, possam bombar de vender na internet sem a taxinha da blusinha, né? Sem você ser taxado pela sua plataforma digital. Esse é o que eu vou perseguir. Corte de impostos, desburocratização, para que você possa caminhar com as próprias pernas sem depender de político. Inclusive para esses sites internacionais. Tem que ser para tudo. Tipo Shopee. A gente tem, olha, o que tem que acontecer, Léo, é ter um ambiente de competitividade aqui, dentro do território brasileiro, onde, de fato, o consumidor final seja o beneficiado, seja o pilar da nossa política pública. Então, se está chegando produto estrangeiro muito barato aqui, ao invés de você aumentar o imposto para o produto importado, que foi o caso da taxação das blusinhas, por que você não reduz os impostos das empresas brasileiras? Porque o governo só pensa em arrecadar o tempo inteiro, porque não para de gastar desenfreadamente. E é isso que a gente vai mudar a partir de 2027. Deixa eu perguntar uma coisa, a gente tá chegando ao fim, porque os seus seguranças já estão pedindo. Só por isso, viu, gente? É isso. Deixa eu te falar uma coisa, só para a última pergunta, pode ser? Vambora. O pastor Silas Malafaia fez um desabafo público em tom de revolta ao falar sobre a família Bolsonaro e afirmou que tem legitimidade para expor o que sabe. Em sua fala, ele declarou, abre aspas, se tem alguém aqui que tem moral para falar, se tem alguém aqui que tem moral, sou eu. Durante as declarações, Malafaia revelou que Jair Bolsonaro chorou quando Eduardo Bolsonaro deixou o país. Segundo o pastor, o episódio marcou emocionalmente o ex-presidente e mostra um lado pouco exposto da família nos bastidores políticos. Além disso, Malafaia criticou duramente o anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro. Para ele, a decisão foi mal articulada, feita no momento errado e sem a estratégia adequada, o que teria causado desgaste interno e externo. As falas tiveram forte repercussão política e nas redes sociais, evidenciando um rompimento de discurso entre Malafaia e uma condução atual da família Bolsonaro. Olha, eu considero o pastor Silas Malafaia um aliado, um amigo. Aliado? Ele fez o casamento do meu pai com a Michelle, né? Ele foi o pastor que casou os dois. Em todo esse tempo sempre fez a defesa, botou a cara, né, para se expor muitas vezes, para não apenas ajudar o governo, para defender aquilo que ele acredita, que é a mesma coisa que a gente acredita. Eu acho um erro da parte dele ficar expondo coisas assim, que são da intimidade do presidente Bolsonaro. Então, de fato, aconteceu. E que não tem nenhuma necessidade de ele fazer, de expor fragilidade, de coisas que, às vezes, o meu pai, considerando que era um ombro amigo, tem algum comportamento, o cara vem e fala agora em público, acho isso um erro, assim, que ele que sirva de reflexão para ele aí. Eu não sei qual é a necessidade que ele tem de fazer isso, o que ele ganha com isso, o que o Bolsonaro ganha, o que o país ganha, o que o nosso grupo político ganha, né? Então, não vejo por que fazer isso. Agora, o tempo vai dizer, porque quem vai julgar aí é Deus. Eu acho que eu fiz a coisa certa no momento certo, com a orientação daquele que tem o capital político e legitimidade para escolher quem ele vai indicar na impossibilidade do próprio Jair Bolsonaro ser o candidato. E tem muito tempo ainda para passar, muita água para rolar embaixo da ponte, e a gente vai mostrar que a colocação do meu nome como pré-candidato à presidência da República foi muito consciente, muito assim, acertada, e vai ser a que vai colocar o Brasil no caminho da prosperidade, e vai ser o projeto que vai vencer o projeto das trevas, que é o projeto do PT. Independente do lado, a gente quer ouvir, porque a gente quer para o Brasil o melhor. É isso. É isso. Flávio Bolsonaro, sua mensagem final aqui pro seu público. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo espaço que vocês me dão aqui. Agradecer a todos vocês que estão até agora com a gente, nos ouvindo, né, batendo um papo um pouquinho sobre já programas que nós pensamos para o nosso país. Podem ter certeza que eu tenho
a convicção e a responsabilidade. Eu sei o que eu estou fazendo. Para mim, é um projeto de Deus que tem grandes coisas para o nosso Brasil daqui para frente. Quero agradecer a cada um de você que me encontra em um monte de lugar, que diz que está orando. Eu quero pedir que continuem as orações, em especial pelo meu pai, que está lá num lugar, num cubículo, uma pessoa inocente que não fez mal a ninguém, uma pessoa que não roubou R$1, enquanto vocês veem impunidade solta, pessoas que roubaram velhinhos do INSS, aí estão foragidos, inclusive o filho do Lula, acusado de receber R$300 mil de mesada do careca do INSS, fugiu para a Europa, e a gente não vê o sistema atuando com tanta veemência, com tanta celeridade como faz com o presidente Bolsonaro aqui, que está num cativeiro. A gente vai lutar muito para que ele saia muito em breve dessa situação, mas eu estou aqui é porque eu acredito no nosso Brasil. O que o presidente Bolsonaro fez, ele mostrou que o Brasil tem um caminho. Enfrentamos a maior crise humanitária da nossa história. Você que é vivo nunca viu algo parecido como foi a pandemia, como foi difícil. Mesmo assim, o Brasil se saiu bem. Então a oportunidade é que a gente pede. Se o Brasil foi tão bem com o Bolsonaro jogando nesse campo de lama, de várzea, essas dificuldades que aconteceram, pandemia, guerra lá fora, confusão no mundo inteiro, vamos dar a oportunidade do Bolsonaro jogar num gramadinho do São Januário, aquele tapetinho liso, porque eu tenho certeza que o Brasil vai decolar. E é a única forma que nós temos de não afundar o nosso país. É o caminho da prosperidade contra o caminho das trevas, e a solução, o destino, vai estar na mão de cada um de vocês daqui para frente. Obrigado.